Olá, hoje eu quero compartilhar com vocês como é que foi o desenvolvimento de um projeto de um apartamento de 32 metros quadrados aqui na região da Chácara Santo Antônio. Eu particularmente amo fazer esses projetos pequenos, de estúdios, apartamentos de um dormitório nessa metragem, porque eu acho que o desafio sempre acaba sendo incrível. E no final as soluções acabam surgindo e a gente encontra às vezes adaptando o projeto a uma situação que às vezes nem o cliente poderia imaginar. Então o desafio é muito bacana e eu tenho um carinho muito especial por esses projetos. Esse cliente, quando me procurou, ele veio com a expectativa para que eu pudesse realizar o primeiro projeto dele. E aí ele queria alguma coisa simples, objetiva, algo que fosse dentro do perfil dele, nada muito sofisticado. Ele hoje mora com os pais, ele tem 35 anos, é analista de sistemas e vai ser o primeiro imóvel dele. E grande parte do dia ele passa trabalhando, então ele quer ter um espaço que ele possa chegar em casa, ver que está tudo funcionando, que está dentro do perfil do que ele precisa, seja prático e tem a questão estética também. Eu vou mostrar para vocês como é que é a planta dele original e aí na sequência eu mostro quais foram as soluções em layout que eu sugeri para que aí no final eu mostre as imagens em 3D, toda a parte de criação, a parte conceitual daquilo tudo que ele já aprovou e que agora em breve a gente vai executar. Em relação à planta, aqui é a entrada do apartamento. Logo na entrada, na situação original, eles deixaram aqui uma pia, que numa situação normal aqui provavelmente iria ser uma geladeira, tá? Aqui ficou reservado para suíte e consequentemente o banheiro que vai atender. Esse banheiro, na verdade, ele acaba atendendo ao resto do apartamento, tá? Uma das coisas que esse apartamento tem é um terraço bem grande, que hoje, mesmo para os apartamentos pequenos, acaba sendo uma tendência. E aí a gente, pelo que a construtora passa, aqui seria uma área reservada para churrasqueira e tudo mais. Então, se vocês perceberem, é um apartamento que basicamente é uma área quadrada, e que tem aqui a parte do terraço, que a gente vai precisar explorar ele da melhor forma possível para que ele faça parte do apartamento e, consequentemente, seja algo que ele utilize no dia a dia, tá? Quais foram as soluções que nós chegamos, tá? Então, esse aqui é o layout final. Então, quando a gente entra aqui no mesmo lugar, na entrada, naquela área do banheiro, eu ampliei um pouco, tirei aquela parede que tinha aqui, trouxe essa paredinha aqui. E aí nessa lateral eu criei um armário, que tem 70 centímetros de profundidade por 45 de largura, que é um armário que ele vai usar para guardar, por exemplo, vassoura, tábua de passar, coisas que ele não usa no dia a dia, mas que ele vai precisar de um espaço, tá? Então nós eliminamos aquela cozinha que estava aqui, tá? E aí eu vou mostrar para vocês para onde eu levei essa cozinha. Bom, aí eu deixei aqui na entrada um aparador de apoio, para quando ele chegar, ele já tem um lugar para poder colocar chaves, documentos e o que ele precisar. Pensei aqui num móvel que vai ser de fora a fora, e esse móvel, nesse canto aqui, ele está agregado a um móvel da TV, tá? Que é um móvel onde vai ter toda a parte de equipamentos, tudo aquilo que ele precisar. E ao lado aqui, uma bancada de trabalho. Como ele também, eventualmente, trabalha em casa, então ele precisa de um espaço para que ele possa utilizar isso como espaço de trabalho, tá? Aí, nessa área do quarto, ele tinha me pedido que esse quarto não ficasse a todo momento aberto e que, eventualmente, ele pudesse criar algum tipo de fechamento, alguma coisa que deixasse mais reservado. Então, por que disso? Porque, na verdade, esse sofá aqui é um sofá-cama, que se eventualmente vier algum parente ou família, alguma coisa, esse sofá ele pode abrir aqui, tá? E aí, consequentemente, ele vira um sofá-cama. Então, se ele estiver recebendo alguém aqui, ele fecha aqui essa porta. Aqui nós pensamos numa porta que tem 4 folhas de correr, Então, é 1, 2, 3, 4 folhas. Essas folhas correm todas para cá, tá? Então, no dia a dia, ele pode manter isso aberto. Ele pode, aqui da cama, ele tem toda a visão da TV, que se ele quiser também assistir televisão da cama, ele consegue. Ele me pediu que a cama ficasse próxima à janela, para que no dia a dia, quando ele acordar, ele possa ter o visual aqui externo. E aqui ao lado ficou um armário.
E o interessante nessa solução é que criou aqui nessa área um espaço bem confortável, né? Um espaço que ele pode se trocar, né? Não ficou aquela coisa tão apertada. Os armários podem ser tanto com portas de abrir como portas de correr. Aí aqui eu deixei um aparador, né? Esse aparador ele tem uma função meio que para dividir mesmo tendo a porta, mas que ele pode nessa parte aqui colocar livros, alguma coisa do dia a dia. E aqui no armário, vocês vão perceber lá nas imagens, eu deixei um nicho aqui embutido dentro desse armário que serve de criado para ele poder colocar celular, relógio, enfim, o que ele quiser aqui, para a gente não perder esse espaço e ter um mini criado mudo de acesso aqui, tá? Bom, aí, indo aqui para a área externa, o que nós fizemos? Lembra aqui da cozinha, né, que eu comentei com vocês? Essa cozinha eu trouxe ela para cá, tá? E aí nós montamos essa cozinha aqui, criando meio que aqui fora uma área de convivência. Como ele é solteiro, ele falou que às vezes recebe os amigos e quer fazer algum jantar, alguma coisa assim. Então a gente pensou numa situação que ele pudesse usar essa área integrada com o resto do apartamento. Então a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Tirar essa porta de correr que nós tínhamos aqui, tá? Então eu tirei essa porta, nivelei esse piso com esse piso, então os dois pisos ficaram no mesmo nível. Entrei com o mesmo acabamento aqui, que é um porcelanato imitando cimento queimado, alguma coisa assim. E aí eu nivelei. Então isso na hora que você entra aqui vai te dar uma sensação de amplitude muito grande, tá? E aí, o que nós fizemos? Algumas dicas e algumas sacadas bem legais aqui que ele curtiu muito. Primeiro, foi a ideia aqui de, nessa cozinha, seja uma cozinha, mas que eventualmente, quando ele não estiver utilizando como cozinha, a gente fez um tipo de fechamento aqui, que isso vai virar um grande painel, que fechado não vai ter a cara de cozinha. Então se ele de repente não está utilizando aqui, quiser só utilizar essa área, isso aqui vira uma cozinha com uma geladeira em tom de preto que a gente fez, que foi uma das ideias, foi a ideia que a gente sugeriu para ele. Então isso vira um espaço de uma cozinha, mas que não tem cara de cozinha. Uma outra coisa que nós fizemos aqui foi criar um banco, como se fosse algo parecido com um canto alemão, tá? Semelhante a um canto alemão, mas que essa mesa aqui, ele pudesse usar ela, eventualmente vai fazer um jantar. Então as pessoas podem sentar aqui e utilizar ela no dia a dia. Se ele não for fazer só um jantar, quiser receber os amigos, a namorada, ou quiser só ficar um canto para bate-papo, ele dobra essa mesa, guarda e aqui fica um espaço liberado para poder as pessoas sentarem e utilizarem de uma forma mais sem então a ideia da mesa de jantar. Então essa mesa ele dobra, guarda em algum lugar e está resolvido. Esse canto aqui é o lugar onde vai ficar a condensadora, né? A condensadora, ela infelizmente, né, ela ocupa um espaço do terraço, então para a gente também não perder esse espaço à toa, o que nós fizemos? Eu fiz uma caixa escondendo tudo isso e acima dessa caixa vai sair uma bancada, que eventualmente, ele no dia a dia, até para ele mesmo, ela é retrátil, então ele pode, quando quiser, manter fechada aqui em cima e quando ele quiser, ele traz ela para fora e ela vira uma bancada onde ele pode colocar as duas banquetas e usar no dia a dia, ou ele, ou também para receber um amigo, ou eventualmente ele pode deixar, né, somente aqui o sofá de canto e usar somente a bancada de apoio. E aí essa bancada, se ela não estiver sendo utilizada como bancada, ela pode também estar sendo utilizada como um aparador, né? Então eventualmente ele vai fazer um jantar, vai receber umas pessoas, põe aqui uma bandeja com comida, bebidas e tudo mais e fica de apoio aqui para a mesa, para que a mesa seja só exclusivamente para as refeições. Então assim, a gente acabou criando num único espaço do terraço 3, 4 funções que ele pode, dependendo da necessidade dele, se adaptar, tá? Então a gente acabou, diante dessas soluções aqui, ele curtiu bastante, achou que realmente o projeto ficou e ele está encantado com a ideia das soluções que nós demos. E é justamente esse é o desafio que eu disse no início, né? Da gente poder pegar um apartamento de 30 metros, que é basicamente um quadrado, com outro quadrado menor, que é um terraço, e putz, ia criar um negócio muito legal, né? Então é muito incrível a gente ver criar e nascer um filho, e quando a gente compartilha com o cliente, ele ficar encantado também, tá? Então agora eu quero mostrar para vocês quais foram as soluções na parte de decoração, de cores que a gente fez, complementando
né, esse estudo do layout aqui do projeto, tá bom? Então vem comigo aqui que eu vou mostrar para vocês. Uma das coisas que nós pensamos aqui em relação ao projeto, então essa aqui é uma vista que quando a gente entra aqui mostra bem aí mostra bem atrás do sofá essa porta que a gente pensou, tá? Essa porta, na verdade, ela foi feita pensando com o seguinte objetivo: além de fechar e isolar para ele, né, deixar com que o quarto fique reservado, qual que foi a sacada aqui? Da gente pensar numa situação seguinte, que se ele quiser ficar aqui na sala e eventualmente ele acender a luz do quarto e fechar essas portas, essa porta, esse painel, vira um grande painel iluminado, que fica até de uma iluminação indireta aqui para a própria sala. Então assim, é ideal utilizar a iluminação adequada para que também não só ilumine a questão do quarto, mas para que esse painel, porque na verdade nós trabalhamos aqui com o vidro, e com o vidro branco, leitoso, e com os perfis em madeira preta. Então fechou, vai virar um grande painel que à noite fica iluminado e durante o dia, se quiser manter fechado, continua como um painel, uma porta de correr. Então ela não tem essa característica de ser uma porta de correr. Ela também tem o aspecto de um painel decorativo, tá? Então, como vocês podem perceber, a ideia foi trabalhar com tons de cinza, né, com tons de preto, madeira, para dar um pouco do aconchego, mas o que predominou aqui foi o cinza, o preto, a madeira e um pouco do branco em alguns elementos, tá? Seguindo, aqui já é uma vista com a porta do quarto aberta, então dá para ver que já dá uma integração. Aí eu imaginei aqui nesse armário do quarto dele, um armário todo espelhado, porque aí também dá um pouco mais de amplitude, não fica uma coisa tão carregada. A cama ali no canto, trabalhei com um tom de azul um pouco mais fechado, com a persiana branca e trabalhando com os quadros, tá? Algo que é dentro do perfil dele. Aqui dá para ver um pouco do aparador, que aí o aparador é isso, né? Quando abre a porta, dependendo do que você colocar aqui em cima, ele fica também como um elemento decorativo, dando costas para o sofá, para quem estiver aqui dentro do quarto não ficar olhando a traseira, né? A parte que traz aqui do sofá, tá? Aqui dá para ver ao fundo, lá no terraço, um pouco já da bancada aberta, né? Fazendo o trabalho de balcão, de bancada, né? Com as banquetas. Na sequência, essa é a vista invertida, olhando lá para a porta, tá? Então dá para ver bem, né, essa ideia do painel fechado, aqui já com a porta do quarto novamente aberta. Eu trabalhei com as cores das paredes em tom gelo, que é um tom mais neutro, que aí com a ideia do resto das coisas que a gente pensou, fica uma situação mais sofisticada, tá? Aqui é o móvel da sala. Um detalhe importante é que esse móvel ele está fechado, então quando ele não está utilizando, ele fica como se fosse uma grande bancada aqui, tá? Aí ficou a TV, um móvel superior para ele poder guardar livros e tudo mais. Aqui aquele móvel da entrada, que é um móvel onde ele vai guardar documentos, o aparadorzinho dele. E aí no dia a dia, no dia que ele for utilizar esse móvel do escritório, esse móvel ele abre a portinha aqui de cima e ele usa já com uma tomadinha, tudo preparado, né? É aquela história, né? A gente até brincou no dia da apresentação que às vezes uma visita surpresa, numa hora que ele não tá a fim de arrumar tudo, se estiver meio bagunçado, fecha aqui, tá tudo organizado e tá tudo certo, e vida que segue, tá? Aqui a gente deixou todos os equipamentos aqui dentro, então esse aqui é um painelzinho frisado e vazado, que aí não há necessidade dele manter aberto para trocar os canais, para poder acessar os canais, porque com isso aqui estando aberto fica mais fácil, o sensor pega normalmente, então evita que os equipamentos fiquem à mostra, tá? Aqui é uma vista de dentro do quarto dele, né? Dá para ver um pouquinho desse aparador atrás do sofá, onde ele pode guardar livros, DVDs, enfim, aí é o que ele deixa a critério dele, né? Na sequência aqui a gente vai ter um pouco da cozinha, como eu tinha falado para vocês. A gente trabalhou com ela em tom de preto e madeira, tá? Aqui dá para ver bem. A geladeira, inicialmente a gente pode comprar uma geladeira branca mesmo e trabalhar com envelopamento, que às vezes acaba ficando mais barato e a solução, né, resolve. Então aqui ela está naquele processo que eu disse anteriormente dela aberta, ela não está com a cozinha com o painel fechado. Aqui tem a mesinha e as poltronas aqui ao lado. E aqui já é a cozinha fechada. Eu quis trabalhar com o mesmo desenho do painel daqui da cozinha com
o painel lá do quarto, da sala, para poder criar uma linguagem única. Então ficou interessante porque é aquilo que eu disse anteriormente, quando a gente fechar isso daqui, não fica com cara de cozinha. Ele estava com essa preocupação de quando isso aqui tivesse aberto, ficasse com a cozinha à mostra, mesmo ela sendo bonita. Então eu dei as duas opções para ele, se ele quiser manter fechado ou aberto, aí fica a critério dele, tá? Aí aqui é ela já aberta, né? Como eu disse, é uma cozinha bem compacta, um cooktop de 2 bocas, micro-ondas, a lixeira aqui embutida, né? A cuba, então ficou bem prática para um cara que vai morar sozinho pro dia a dia. Acho que não há necessidade de ter muito mais do que isso. Aí aqui dá para ter a ideia da mesa, né? Com banco. Essa mesa, como eu disse anteriormente, aqui é dobrável. Aqui é o aparador com função de aparador e não de bancada, mas as banquetas ficam soltas para as pessoas que quiserem utilizar. Aí aqui já é sem a mesa. Então aqui você vê, ó, dá para perceber que fica livre. Então se ele não quiser utilizar a mesa, as pessoas podem ficar circulando, senta no sofá. Então cria uma integração, dando até a impressão que esse apartamento tem mais que 30 metros. Tá? Aí voltando com a mesa e com a opção aqui da bancada e as 2 banquetas. Então, eventualmente, ele pode receber aí 4 pessoas bem acomodadas, 5 pessoas sentadas para poder jantar e poder fazer aí o que ele precisar. Aqui a outra opção só com um aparador, né, rotacionado aqui 90 graus, que na verdade ele pode usar com a bancada e ainda continuar com o aparador. Então, quer dizer, são soluções que a gente vai dando uma dupla função para o mesmo móvel, tá? Então, ó, tá vendo? Ele rotaciona. Ficou bem interessante a solução, tá? Aqui seria novamente com a mesa, o banco solto aí para poder trabalhar, o banco com a bancada voltada novamente em posição de bancada, tá? Aqui no quarto a gente pensou numa cabeceira estofada, fazendo um L, tá? Com aquele tom de azul, como eu disse anteriormente. A cama embaixo eu estou deixando 2 gavetões para ele guardar coisas do dia a dia que ele não usa, às vezes o edredom, coisas, né, de inverno, essas coisas todas, que é um espaço que acaba sendo bastante útil. Aqui naquele canto dá para vocês perceberem, tá, bem como é que tá aqui a ideia do nicho, né, que eu fiz dentro do armário, que serve como uma mesinha de canto, de apoio aqui para ele poder guardar, colocar uma luminária, colocar relógio, celular, deixando até com a própria tomada e um interruptor para acesso da iluminação. Tá? Aqui é dentro do quarto, com a porta fechada. O banheiro a gente não alterou em relação ao layout inicial, né? Só aumentamos ele, mas a ideia é entrar com um revestimento igual, essa é a ideia do cimento queimado, tanto piso quanto parede, para dar esse ar mais sofisticado e ao mesmo tempo ter uma pegada um pouco mais rústica. Nichos em cima do banheiro, uma bancada branca com a cuba já arredondada e um gabinete embaixo. Então a gente trabalhou no mesmo conceito, do preto, do branco, do cimento queimado, e ficou um banheiro bem resolvido. Conseguimos até aumentar um pouquinho ele, né, para aquela coisa de quando entrar não precisar fechar a porta para poder ficar na frente do lavatório. Só para finalizar, todos os nossos projetos eles saem com um selo sustentável. O que é esse selo sustentável que eu criei, né? Ele sai com o selo bronze. O selo bronze é um projeto, né, que contempla os conceitos básicos como iluminação de LED, que proporciona às vezes até 80% de economia, aparelhos eletrônicos com selo Procel mais eficientes, tintas à base de água e utilização de plantas naturais, enfim, coisas que levem a esse tipo de situação. Então todos os nossos projetos eles já contemplam esse selo bronze. Durante o processo, durante a execução, a gente tenta implementar novos produtos, novos objetos, coisas que também façam ele sair do selo bronze. Então nós temos uma categoria que vai desde o selo bronze até o titânio, que é o nosso sonho de consumo, né, de colocar praticamente 100% do projeto sustentável. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas ou algo que vocês queiram comentar, deixem aqui embaixo no vídeo. Estou à disposição, compartilhem com os amigos. E é isso, esse é o Sacadas do Arquiteto. Um grande abraço e até mais.